Olá! A Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, afeta muito o sistema respiratório. E uma dúvida é as pessoas que têm alergias respiratórias. Será que são mais suscetíveis a essa nova doença? Como elas devem proceder? Quem vai nos explicar é o professor José Elabras Filho, imunologista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Olá, professor, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui conosco desse programa Cidadania. A gente começa perguntando... Eu estou à disposição, o que vocês quiserem saber. Obrigada. A gente começa perguntando, então, se os sintomas alérgicos, né, a pessoa que já tem uma doença respiratória, uma rinite alérgica, por exemplo, ela pode confundir os sintomas da Covid-19 com a sua própria alergia? Sim, isso é uma coisa que pode ocorrer, porque as alergias respiratórias têm sintomas comuns à infecção pelo Covid. Inclusive, a infecção pelo Covid pode precipitar os sintomas da alergia. Só que tem alguns sintomas que são mais específicos da infecção pelo Covid-19. Isso pode facilitar bastante ao médico fazer esse diagnóstico diferencial clínico. Por exemplo, a presença de febre não é comum nas alergias, a presença de dores no corpo, perda do olfato, perda do paladar, uma prostração, uma adinamia muito grande. Isso fala mais a favor da infecção pelo vírus e não da alergia. Mas sintomas podem ser comuns, como coriza, entupimento nasal, obstrução nasal, a tosse. Isso tudo pode ser comum entre os dois problemas, entre as duas enfermidades. A gente ouve falar também, né, de falta de olfato ou paladar, que também é uma coisa que acontece nas alergias, né? Qual seria a dica, então? Quem já sofre de alergia, seria prestar atenção para ver se as reações estão diferentes, se está sentindo alguma coisa diferente do que das crises alérgicas que normalmente tem? A perda do olfato e do paladar, de uma forma mais intensa, é mais um sinal do Covid, tá? Isso pode ocorrer até numa intensidade branda, pequena, dentro dos processos alérgicos. Mas esses sinais, na verdade, foram até mais descritos recentemente, eles falam muito a favor da infecção pelo Covid. Ok? Então, quem sentir alguma coisa de diferente, tem que ficar alerta. Isso, tá? Realmente, o que o alérgico vai sentir de diferente? Quer dizer, além de poder ter os seus sintomas de alergia, de rinite, ele pode ter a prostração, a febre, o mal-estar muito grande, perder o paladar, perder o olfato, perder o apetite. Esses sinais sistêmicos falam muito mais a favor de um processo infeccioso. A alergia tende a ser uma coisa assim mais localizada, tá? Essa que é uma diferença clínica que a gente pode fazer. Mas lembrando que os processos podem se misturar. A gente vai comentar mais adiante um pouquinho sobre a questão da possibilidade do alérgico, do asmático, ter uma menor chance de fazer Covid, mas ele não está isento de fazer a infecção pelo Covid. Tem que ficar prestando atenção realmente nesses sinais clínicos, tá? E a febre realmente é um sinal de infecção. Isso aí, indiscutivelmente, não é comum acontecer febre nos processos alérgicos. Dificilmente isso acontece. Entendi. Agora, as alergias, elas são uma doença, elas afetam o sistema imunológico, né? Pode ser considerada a alergia, entra na categoria das doenças autoimunes? Bom, na verdade não. Tá? As doenças autoimunes, elas também são consideradas doenças de hiperresponsividade ou hiperreatividade do sistema imune. Tá? As alergias também têm uma reação anormal, exagerada da nossa resposta imune normal, mas elas não são chamadas doenças autoimunes. Tá? A gente tem normalmente
a reação imunológica da alergia de uma forma menor. Todo mundo tem, senão a gente nem conseguiria sobreviver se não tivesse essa reação. Só que as pessoas alérgicas têm essa reação de uma forma um pouco mais intensa a determinadas substâncias, tá? E elas são chamadas até de atópicas. As pessoas, às vezes, ouvem esse termo, o médico falando esse termo. Ela é atópica, ela é alérgica. O que é atopia? Atopia é uma coisa fora do lugar, um pouquinho a mais. Só que esse um pouquinho a mais pode realmente levar a sintomas muito desagradáveis de alergias às pessoas. Tá? Mas todo mundo tem essa resposta de uma forma mais branda, só que o alérgico tem de uma forma mais aumentada. Agora, as hiperreatividades, que são chamadas doenças autoimunes, são mecanismos distintos. Não vamos colocar tudo na mesma situação. Agora, e as medicações que os alérgicos geralmente tomam, né? Essas medicações antialérgicas, elas diminuem a resposta do sistema imune? Olha, isso é uma coisa que estão perguntando muito para nós alergistas. Se o paciente alérgico deve manter as suas medicações, deve suspender. É fundamental que o alérgico mantenha as suas medicações regulares. Principalmente, eu vou falar da alergia respiratória, os asmáticos, as pessoas que têm rinite, devem utilizar seus medicamentos tópicos. O corticóide tópico, ele não aumenta o risco de ter infecção pelo Covid. Pelo contrário, tem trabalhos que mostram que alguns corticóides tópicos têm uma ação protetora contra o Covid. E é importante que a doença alérgica fique controlada, porque realmente, se a doença estiver descontrolada e há uma infecção viral, como é o caso do Covid, em cima, essas infecções geralmente virais, bacterianas e outras, podem piorar a inflamação do processo alérgico e, com isso, levar a mais sintomas de alergia e agravar esses sintomas. Então, se a pessoa está fazendo uma medicação antialérgica, anti-inflamatória, adequadamente, a chance de ter uma crise, uma exacerbação da sua alergia, fique muito minimizada se ela fizer a infecção por um vírus, como o caso do Covid. Tá? E essa questão do tratamento, eu até brinco que o Covid, cada dia a gente tem uma novidade diferente, né? As coisas vão mudando. A ciência é mutável. Tá? Em relação ao tratamento com medicamentos anti-inflamatórios no Covid, no início, tinha muito medo, se tinha muito medo de utilizar, até mesmo, o corticóide sistêmico nas pessoas com Covid, e poderia piorar essa infecção viral. Só que depois, com o tempo, viu-se que o corticóide sistêmico, oral ou venoso, ele é benéfico na fase inflamatória da doença. Então, tudo tem que ser realmente avaliado de acordo com a situação clínica do paciente. Agora, o grande recado que eu tenho que dar realmente para as pessoas, para o público de uma forma geral, é que deve manter seu medicamento, sim. Não pare seu tratamento. Tá? E qualquer dúvida, consulte seu médico, converse com seu médico. Nós realmente estamos aqui para ajudar. O médico tem que ser realmente consultado. Mantenha seus medicamentos, você só ganha com isso. Você não vai ter efeito deletério em suspender, em manter o seu medicamento. E até com relação a essa consulta ao médico, né, para esclarecer, a pessoa que tem uma consulta marcada ou que está em crise, ela deve procurar o médico presencialmente, ela deve ir à consulta, mesmo correndo um risco de poder entrar em contato com o vírus? Ou é melhor tem esse ponto, tranquilo em casa, telefonar? Tem esse ponto de vista que você levantou. O que acontece? Na maior parte das vezes, o médico deixa o paciente com as suas medicações regulares e com medicações que a gente chama de SOS, ou seja, sob demanda, para usar numa situação de emergência. Por exemplo, o asmático vai usar o seu medicamento, seu corticóide inalatório, seu broncodilatador de forma regular, e se tiver um aumento dos sintomas, pode aumentar a dose desses medicamentos. Ou utilizar, no caso, o paciente com rinite, utilizar um antialérgico. Mas se utilizando essa medicação de resgate, essa medicação SOS, o paciente não ficar bem, tem que ser ponderado realmente procurar um atendimento médico. Se puder ser feito por uma via não presencial, por exemplo, telefone, videoconferência, é válido. Tá?
Isso aí atualmente é uma coisa que está sendo muito preconizada. Mas, se não for possível, buscar o atendimento presencial, quer no consultório, no ambulatório, quer numa unidade de pronto atendimento. Porque, às vezes, eu vou dar um exemplo no caso da asma. Se a pessoa teve exacerbação da asma, usou os medicamentos de resgate, não ficou bem, tem que ter o atendimento médico, porque essa asma pode piorar e, às vezes, levar a um quadro muito sério de insuficiência respiratória que a gente tem que tentar evitar. Aí, realmente, o benefício de buscar o atendimento médico presencial é muito maior do que não buscar. Então, tudo é uma questão de ter bom senso, fazer os medicamentos de resgate e, se não melhorar, buscar o atendimento médico. Ok? Até porque, né, a asma é uma doença conhecida, de certa forma comum. Quem tem a vida inteira, acaba meio que se acostumando, mas não deixa de ser uma doença grave, né? As pessoas morrem de asma, então não dá para deixar para lá. Infelizmente, eventualmente, nós temos notícias de pacientes que falecem da própria asma. Agora, lembrar que realmente tem diagnósticos diferenciais. Às vezes a pessoa está tratando a asma direito e passa a ter falta de ar, pode ser uma outra doença. Quer dizer, se a coisa não está indo bem, busque o atendimento médico. Tá? Faça o que seu médico prescreveu, mas se não estiver indo bem, você tem que buscar realmente e não esperar. E às vezes a gente vê até situações catastróficas de pessoas falecendo em casa de asma. Isso poderia ser evitado se buscassem o atendimento médico. Ou seja, tudo é risco-benefício. Colocar na balança, mas numa situação dessas, buscar o atendimento médico é fundamental. O senhor falou também dos bronquiodilatadores, né, que são usados para essas alergias respiratórias. Me parece que eles também estão sendo estudados até para a própria Covid, né, que como tem essa deficiência respiratória, que os bronquiodilatadores podem até ajudar também. Na verdade, o que acontece? A Covid é uma doença inflamatória. Nós temos a infecção viral, que leva a uma grande inflamação em diversos órgãos. No caso, o pulmão é o mais acometido, a vasculatura, a circulação do pulmão é muito acometida e pode afetar outros órgãos também. Mas o mais importante da infecção pelo Covid é essa questão da inflamação, tá? É uma coisa muito controversa ainda. Tem trabalhos que mostram resultados positivos, tem outros que não. A intervenção com medicamentos antivirais, que tem uma ação antiviral para a fase inicial da doença. Tá? Isso é uma coisa controversa. Tem médicos que preconizam fazer, outros não preferem não fazer e esperar para ver se o paciente vai entrar na fase inflamatória ou não e tratar a inflamação. Eu não vou entrar nesse mérito, que isso é uma coisa que cada dia também está mudando, né? Cada dia a gente tem notícias em relação a isso. Mas essa questão da inflamação é muito importante. Se a pessoa desenvolve um quadro de inflamação mais intensa, que ocorre em cerca de 20% das pessoas que têm Covid, isso tem que ser tratado. E essa inflamação é basicamente tratada atualmente com medicamentos à base de corticoides. Tá? Tem outros medicamentos que atuam nas interleucinas, interleucina 6, interleucina 1, mas isso é uma coisa que ainda está a nível experimental e nem todos os serviços dispõem desses medicamentos, dessas anticitocinas. Mas o tratamento da inflamação é importante, o tratamento da inflamação leva à trombose na circulação pulmonar. Isso tem que ser evitado com medicamentos que diminuem a coagulação, os anticoagulantes. Ou seja, esse tratamento como um todo é necessário. Os broncodilatadores que você perguntou, por exemplo, numa pessoa que tem asma e está fazendo a infecção viral, eles são muito importantes, junto com o corticoide inalatório. Eles são feitos em conjunto para tratar a exacerbação da asma que pode vir junto com a infecção do Covid. Tá? Mas para uma pessoa que não tem asma e tem Covid, o broncodilatador ele pode dar um alívio sintomático da tosse, facilitar a expectoração, mas não é o tratamento de primeira linha para essa fase inflamatória. Que atualmente, tá? Isso aí às vezes muda, tá? É feita com corticoides e com esses medicamentos que combatem as citocinas, a citocina IL-6 e IL-1. Ficou claro? Sim, obrigada.
A gente vê que as pessoas que entram em contato com o coronavírus e desenvolvem a Covid têm reações diversas. Tem gente que tem, né, quadros muito graves e outros bem mais leves. As pessoas que já têm doenças respiratórias, elas podem desenvolver reações mais graves por terem já esse quadro? Bom, de início, logo que começou a epidemia de Covid na China, na Europa, o temor era muito grande em relação à asma, que o asmático teria uma maior chance de fazer infecção pelo Covid. Só que viu-se depois que isso não acontecia. Ao contrário de quem tem DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e de pessoas que fumam. Outros fatores de risco são a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes é um fator de risco, e a obesidade. No caso, esses outros processos são, como um todo, doenças inflamatórias. E nessas doenças inflamatórias, parece haver uma maior expressão, a pessoa tem uma maior quantidade de receptores para o vírus, nessas doenças. Então, esses grupos teriam uma maior chance de fazer infecção pelo Covid, e como eles têm uma tendência maior a fazer inflamação, essa inflamação viria mais forte, principalmente nas pessoas com obesidade. Teria uma inflamação mais forte e a doença viria mais grave. Vale para o tabagismo, vale para quem tem bronquite crônica com enfisema, que é o DPOC. Agora, uma coisa muito interessante que esses trabalhos mostraram é a questão do asmático, que talvez a gente possa extrapolar para o alérgico de uma forma geral. Pelo próprio mecanismo da alergia, o asmático e talvez o alérgico teria uma menor quantidade desses receptores de ligação para o vírus Covid, por um mecanismo que ainda está sendo estudado. Então, o asmático, principalmente quem tem asma alérgica, tem outras asmas que não são alérgicas, teria, a princípio, uma menor chance de fazer infecção pelo Covid. Mas não é por isso que ele não vai fazer as medidas adequadas para evitar o contato com o vírus. Os cuidados têm que ser os mesmos. Mas é uma coisa muito interessante. Eu até brinco que o alérgico pode perder por um lado, por ter alergia, mas ele ganha esse fator protetor contra a infecção do Covid. Mas o alérgico não deve ser um super-herói e sair na rua sem os cuidados adequados realmente para se expor ao Covid. Ninguém é super-herói tendo alergia. E quem já tem alguma doença alérgica, respiratória, a gente vê que às vezes as alergias elas se expressam de outras formas também, doenças de pele, a dermatite atópica. E essa recomendação que a gente tem de lavar muito as mãos, isso pode também agravar essas questões de pele? Bom, essa questão da associação de alergias é frequente, a gente até fala que a pessoa é atópica. E a atopia pode ter várias manifestações, respiratórias, cutâneas, uma é a dermatite atópica que você falou. E uma coisa muito interessante que a gente observa, principalmente na infância, a criança abre o quadro de alergia com uma rinite. Daqui a pouco há uma migração, ela passa a fazer dermatite atópica. Daqui a pouco ela passa a fazer asma. Isso é uma coisa que a gente chama de marcha alérgica ou marcha atópica, ou seja, mudança do órgão-alvo da manifestação da alergia. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Tá? E também é muito comum a associação de asma com rinite com conjuntivite alérgica, dermatite atópica com asma, independente da faixa etária. Então, na verdade, o alergista ele tem como missão tratar um indivíduo como um todo. Você não vai tratar só a asma dessa pessoa, você vai tratar a rinite, você vai tratar essa atopia como uma forma geral. E a questão da dermatite é bastante interessante, porque até para a pessoa que tem dermatite atópica, a gente orienta a evitar substâncias que sejam irritativas para a pele, que ressequem a pele, como é o caso, por exemplo, de sabões e do próprio álcool gel. Quer dizer, são substâncias que podem ser irritantes para a pessoa que tem dermatite. Tá? Então, quais são as orientações que a gente tem que fazer?
Se puder utilizar o sabão e o álcool na forma recomendada, ótimo, tá? Mas tomar o cuidado de hidratar, passar um hidratante ou emulsificante logo após o seu uso, para evitar esse efeito de ressecamento que dá na pele, que pode piorar a dermatite. Em situações extremas, se isso realmente estiver prejudicando muito, utilizar luvas protetoras. Esses são os cuidados que a gente fala, mas realmente pode piorar uma dermatite de mão. Inclusive o álcool e o sabão em excesso podem dar dermatites irritativas, não alérgicas, por irritação direta. E aí, nesses casos, também valem esses cuidados de utilizar sabonetes menos irritantes, substâncias menos irritantes possíveis, ou então utilizar luvas protetoras. Perfeito? E existe algum risco se a pessoa realmente chegou a desenvolver, né, rachaduras, feridas nas mãos por lavar muito, ou álcool gel, essas substâncias que irritam? Existe algum risco do vírus entrar por essas fissuras e feridas nas mãos, na pele? Olha, isso é muito pouco provável. O receptor do COVID está presente no trato respiratório, no epitélio do trato respiratório e nos vasos. Você ter uma lesão cutânea suficiente, profunda, para você ter penetração para os vasos, realmente seria muito pouco provável. Mas, como cada dia a gente tem uma novidade sobre o COVID, né? Não sei se no futuro teremos uma novidade em relação a isso. Mas, a princípio, não haveria um risco maior nessas situações. Nós aqui no Hemisfério Sul estamos nos aproximando, né, do inverno, da época de maior frio. Existe mais risco tanto de reações alérgicas como também do Covid? Bom, o que acontece no inverno em relação às alergias? Nós temos a mudança de tempo. O próprio tempo frio tem uma ação que causa uma piora do processo inflamatório. Mas dentro do processo do inverno nós temos um aumento da poluição e aumento de alguns agentes ligados ao processo de alergia, tá? Que são os aeroalérgicos. Eles podem estar aumentados nessa época de inverno. E as pessoas ficam mais assim em casa, mais em ambientes fechados e se expõem mais a substâncias que possam precipitar as alergias, como os constituintes da poeira, cheiros ativos, o mofo. Quer dizer, há uma exposição maior a esses fatores quando as pessoas ficam mais fechadas, num ambiente mais fechado e menos arejado. Tá? E a gente também está se deparando com essa situação justamente pela situação do isolamento social do Covid. É uma situação necessária. E o alérgico tem que tomar cuidado, ele estando mais em casa, mais num ambiente fechado, de não se expor a essas substâncias que possam precipitar os seus sintomas alérgicos. Poeira, mofo, cheiros fortes e ativos. E uma coisa realmente que é muito importante, que a gente observa. O isolamento social leva à ansiedade e pode até mesmo levar à depressão. Tá? E esses fatores são fatores classicamente relacionados à piora dos processos alérgicos. Então, é muito importante a pessoa tentar controlar a ansiedade, evitar realmente entrar num processo depressivo, se necessário, buscar ajuda médica, psicológica, médica, para combater isso, que isso tudo pode piorar a asma, pode piorar as outras alergias como um todo, pode piorar a dermatite atópica. Então, esse todo tem que ser visto nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Mas isso logo vai passar, realmente. Não há mal que perdure. Logo isso tudo vai passar. Espero que passe logo, né? Professor José Gelatas, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Cidadania. Com certeza, muito esclarecedoras suas falas. Foi um prazer. Agora, cada dia nós temos novidades sobre essa questão do Covid, né? Verdades absolutas não existem, né? As verdades são mutáveis, mas o que é importante é que, a cada momento, os médicos que lidam tanto com o paciente alérgico quanto o paciente que está com a infecção pelo Covid, lidam com as
melhores informações que eles podem dispor. Então, realmente, o paciente tem que confiar no seu médico, fazer as medidas todas necessárias e, com isso, realmente, o resultado vai ser um bom resultado. Eu até vou brincar com você com o que eu acabei de falar, né? A gente fala, tudo passa, essa epidemia vai passar e os sintomas de alergia também passam, desde que o paciente faça o tratamento adequado. Então, realmente, vamos tratar as alergias de forma correta, não deixar de lado o tratamento e buscar o atendimento médico quando necessário. Eu acho que era basicamente isso que a gente tinha que passar. Obrigado, tá? Eu que agradeço mais uma vez e agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você tiver alguma sugestão para o nosso programa, mande um e-mail para ouvidoria@senado.leg.br. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o nosso próximo programa Cidadania.